Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e já há quase 10 anos. E nós começamos esse culto em português por causa do Covid, né? O pessoal ficou trancado em casa e nós aprendendo a trabalhar com a internet, tivemos que aprender a trabalhar com essas coisas. E eu vi que tinha muito brasileiro, igreja brasileira aqui na área, que não tinha culto na internet ainda, né? O pessoal não estava preparado para esse tipo de coisa. Ficar trancado dentro de casa, essas coisas, ninguém estava preparado para isso. Então nós começamos a fazer, eu comecei a fazer esse culto, é um culto curtinho, né, de 30 minutos, não é um culto condensado, né, não é um culto completo. E é pela internet, né? Então nós não temos, a nossa igreja não tem um trabalho, um ministério de língua portuguesa presencial. Ainda não tem brasileiro suficiente aqui na área para a gente começar esse tipo de trabalho, né? Existem algumas igrejas no sul, eu estou a uns 50 minutos, uma hora de Orlando, então em Orlando tem uma comunidade brasileira, tem muita igreja lá, então não precisa de mais igreja. Mas aqui nós não temos ainda, né, um grupo grande para a gente começar, pelo menos um grupo razoável para começar um trabalho, um ministério. Então, o trabalho é esse, né, eu culto no domingo e durante a semana eu lanço uma meditação de segunda a sexta, chamada Um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto aqui. Então, nosso objetivo é te abençoar, te edificar, não estamos competindo com ninguém, não estamos querendo crente de ninguém. A não ser que você fale inglês e queira, ou more aqui na Flórida Central, né, no Brevard County, queira nos visitar, né, mas é tudo em inglês aqui, escola dominical em inglês, o culto é em inglês. Então, o ministério todo aqui é em inglês na nossa igreja. Então, mas venha nos visitar, né, se você der uma passadinha por aqui, dá uma parada no domingo de manhã e visite a gente, né, mas o objetivo é esse, o objetivo é te abençoar. Né, trazer uma palavra para você, uma palavra de encorajamento e uma palavra de edificação e orar por você. Esse é o nosso objetivo aqui. E por falar em oração, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela tua graça e misericórdia, a misericórdia que se renovou nesse dia, nessa manhã para conosco, Senhor. Queremos pedir que o Senhor nos dê graça durante esse dia, né, durante essa semana, abençoa as pessoas que estão nos assistindo, edifica, consola, conforta, fortalece, ó Deus, protege, guarda contra a violência, contra as dificuldades da vida, abençoa a área financeira delas, ó Deus, dá a graça para elas sobreviverem nesses dias difíceis, ó Deus, abençoa a família, abençoa a saúde. Dá graça, Senhor, que o Senhor possa tocar no corpo, na mente, no coração e abençoá-las. E abençoa a jornada cristã dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-las a conhecer Jesus, a seguir Jesus. Abençoa cada um deles, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço todo domingo, eu coloco uma música para abençoar as pessoas através da música, né? E normalmente, não sempre, mas normalmente eu vou lá no fundo do baú e pego uma música que eu conheço, música de gente que eu conheci no Brasil e ponho aqui para te abençoar, né? Espero que você conheça, espero que você lembre, se não, espero que você goste e seja abençoado pela ministração dessa música. Então vamos ouvir a música de hoje. Levado a me abater, parece que então eu vou perecer numa
mais querer, simplesmente ir, mas sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer. A vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido a mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar pra trás. Em meio às minhas trevas vejo a luz. Nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar pra trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar. Gostou da música? Gostou da música? Espero que tenha gostado, espero que você conheça, né? Mas esse é o nosso objetivo aqui, E antes de ler o versículo para você, o texto de hoje para você, eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com os teus amigos, seus familiares, até o pessoal lá da igreja, e ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Ajuda a gente nesse projeto, né, para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Estou fazendo uma série a respeito do compromisso com Cristo, né? E eu comecei essa série, eu estava pensando em dar uma parada, mas aí, vamos começar essa série e depois eu repenso nesse projeto todo, né, do domingo, né? Mas a gente vai, né? Eu tô nessa situação já faz um bom tempo, né? Eu penso em parar e aí eu começo uma série, agora você vai ter que ir até o fim, então vai até o fim. Então, mas está lá em João capítulo 15, um texto muito conhecido, né? Conhecido de todos nós, o capítulo 15, quando Jesus fala que é a videira, né? Então vamos ler o texto todo, deixa eu ler o texto todo para você ver o impacto desse texto na nossa vida, né? João 15, de 1 a 17, olha o que Jesus diz para os discípulos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará.
E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecerdes no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê graça, o Senhor nos abençoe, o Senhor fale conosco, nos ajude a entender esse processo de compromisso contigo. Toca nos corações que estão nos assistindo nesse momento e ajuda-os, ó Deus, e edifica-os, e transforma-os. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos só no primeiro tópico desse compromisso com Cristo. E o primeiro tópico é que tem que começar da maneira certa, tem que começar com o primeiro passo, né? Uma caminhada de mil milhas, não sei qual que é, o ditado chinês dizia algo assim, uma caminhada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo é conversão. Um compromisso com Cristo não tem jeito se não tiver conversão envolvida. Esse compromisso só vai existir se houver conversão. É por isso que Jesus fala que nós estamos na videira. Você tem que estar na videira. Não adianta. Se você estiver fora da videira, não existe compromisso. Você tem que estar conectado na videira. Eu compartilhei o meu testemunho nos vídeos anteriores. Depois eu compartilhei diferentes maneiras da conversão acontecer. Diferentes maneiras. Então, a semana passada, ou no último vídeo, eu falei que é maneira de eu compartilhar isso, de eu colocar, de eu entender, me ajudar a entender. Primeiro, é a troca de marcha, né? São pessoas que estão na igreja, pessoas que foram criadas na igreja, e tiveram a vida inteira na igreja, orando, ouvindo a palavra, estudando, participando, trabalhando, servindo e tal. E de repente, é o que eu chamo de mudança de marcha, né? Marcha. De repente elas dão uma acelerada naquela vida cristã e a vida cristã se torna diferente para eles. Muitas vezes eles não têm ideia de quando que isso aconteceu, mas eles começaram a participar mais, se envolver mais, orar mais, estudar mais a Bíblia. A Bíblia começou a fazer mais sentido para eles, aquele negócio todo. E é uma conversão, mas não é aquela conversão que a gente entende, que nós conhecemos, o sujeito levanta a mão, vem para frente, ora, chora, né, aquele negócio todo. É uma conversão, mas é uma conversão mais leve nesse sentido, né? Ela não é dramática nesse sentido, ela simplesmente acontece, ela simplesmente vai para a próxima marcha e vai aumentando. Então essa foi a mensagem da semana passada. Hoje nós vamos ver outro tipo de conversão, que eu chamo de conversão, a conversão de ponto de virada, ou a guinada, dar uma guinada na vida, né? É uma segunda maneira de encarar a conversão, é um ponto de virada. Você chega num momento na tua vida que você falou, ok, eu estou indo para a direção errada, eu preciso virar. Eu não estou na direção certa,
eu estou caminhando para a direção errada. Eu preciso dar uma virada na minha vida, né? Tem dois exemplos no Novo Testamento que são claros aqui, né? O primeiro é o Cornélio. Lembra da história do Cornélio? Cornélio era um centurião, temente a Deus, provavelmente se converteu, aceitou os ensinamentos judaicos e servia, participava, aquele negócio todo. Ia para a sinagoga, fazia tudo que tinha que fazer, mesmo sentando lá no fundo, né? Ele não era totalmente um judeu, né? Não tinha sido circuncidado provavelmente, mas participar, fazer o melhor que podia. Mas ele precisava de ter uma virada na vida, de entender mais. E é isso que acontece, né? O anjo aparece para ele e fala, olha, tem um sujeito chamado Pedro, na cidade vizinha aqui, manda chamar que ele tem uma palavra de Deus para você. Ele manda um soldado dele junto com os servos. Pedro, ao mesmo tempo, está tendo uma visão, a visão do lençol, com os animais, de tudo quanto é jeito, e a voz de Deus dizendo para ele, mata e come. E Pedro, não, eu não vou comer coisa impura, na minha boca não entra coisa impura. E Deus fala para ele, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E faz isso 3 vezes para ver se Pedro entendia a mensagem. Aí a hora que ele acaba de ver a visão, está tentando entender a visão, bate na porta o soldado e o servo do Cornélio falou, ó, o centurião está chamando você. Misericórdia, o que eu fiz agora, né? O centurião está chamando. Falei, não, então fica aí, a gente vai depois. E Pedro sentiu o clima, falou, não, quer saber de uma coisa? Eu vou levar testemunha. A Bíblia fala que testemunha é 2 ou 3, né? Ele falou, eu vou levar 6 só para ter certeza que está tudo certinho. Levou 6 testemunhas com ele, foi para lá. Cornélio conta a experiência dele, falou, isso que aconteceu, falou que você tem alguma coisa, está todo mundo aqui. Ele montou uma reunião, está todo mundo aqui. E aí, ele fala, pode falar, o que você tem para falar para nós? E Pedro começa a falar, ele começa a pregar a respeito de Jesus, sabe? O Messias, Filho de Deus. A hora que ele vai falando, curtinho, se você der uma lida lá, você vai ver que é curtinha a mensagem, porque o Espírito Santo provavelmente falou, ok, tá bom, não precisa falar mais nada. E o Espírito Santo desce sobre eles e os batiza, e os abençoa, e os transforma. Então é algo extraordinário, essa guinada que ele precisava. Ele precisava, né? Parecia que estava tudo certinho. Né? Mas ele falou, não, eu ainda estou caminhando para o caminho errado, eu estou caminhando na direção errada, eu preciso virar, O etíope é a mesma coisa, a história do Filipe e do etíope é a mesma situação. Ele veio para adorar, né? O mesmo esquema, veio para adorar em Jerusalém, está voltando. Filipe estava num avivamento em Samaria, coisa extraordinária. E Deus fala para ele, olha, você vai para um lugar deserto. Você sentiu o clima? Peraí, Senhor, eu estou num avivamento, a coisa está acontecendo, gente convertendo, aquele negócio todo. E o Senhor vai me tirar daqui e me mandar para um lugar deserto? Né? E ele foi, obedeceu, não criou caso. Obedeceu e lá vai o etíope. Mesma coisa, lendo as Escrituras. E Filipe pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Ele está lendo lá Isaías, capítulo 53. Eu não sei, o profeta está falando dele mesmo, está falando de outra pessoa. Ele sabia alguma coisa, mas não sabia tudo. E ele continuava caminhando na direção errada. Ele precisava dar uma guinada, dar uma virada. E Filipe expõe para ele, começando daquele texto, é muito interessante o texto lá de Atos, né? Começando daquele texto ele falou de Jesus, e apontou Jesus, e contou a respeito de Jesus. Todos dois aqui, eles estão nessa mesma situação. Eles estão indo em direções diferentes. Eles estão caminhando em direções diferentes. Eles precisam
mudar a direção. Precisa mudar a direção. Deus coloca no coração dos dois a curiosidade. Deus fala com Cornélio, Deus fala. Com o eunuco, Deus só coloca a curiosidade. Fala, olha, lê esse texto aí. E pede ajuda para alguém. Ele pede ajuda, o Filipe é o único que está lá, né? Um lugar deserto. Mas é o desejo de aprender mais sobre Cristo. Preparou-os para este momento específico de suas vidas. Esse é o trabalho. A gente vê a obra de Deus, o trabalho de Deus, trabalhando na vida deles, nos ajudando a entender a palavra, ou pelo menos ter sede da palavra. Ter sede da palavra. Essa conversão acontece com aqueles que não conhecem muito bem a Cristo. É esse tipo de conversão. Eles têm certas informações e eles, a respeito da religião, eles entendem o que está acontecendo mais ou menos. Mas eles precisam de um ponto de virada nas suas vidas. São pessoas boas, pessoas que estão tentando seguir algum tipo de religião ou seguir o próprio cristianismo. Estão lá, estão na igreja, às vezes, estão sentados no culto, cantando no coral. Estão lá. Ou então são pessoas boas, não são crentes, mas são boas pessoas. Fazem o bem, querem fazer o bem, interessados em aprender. Elas precisarão ser convencidas de que o caminho em que estão é o caminho errado e a direção em que eles estão é a direção errada. Eles precisam dessa guinada, dessa virada. É por isso que você vê, muitas vezes, pessoas dentro de igreja aceitar Jesus. Por quê? Porque eles têm todas as informações, mas as informações ainda não fez sentido. Aqui nos Estados Unidos fala, it didn't click, não clique, né? As engrenagens estão pertinho, mas tem uma hora que ela vai encaixar uma na outra. Então, esse pessoal está aí, mas ainda não conseguiu fazer a virada. E eles precisam mudar, eles precisam dar a volta por cima, eles precisam eles precisam dar uma guinada, né? Eles estão caminhando, ainda estão caminhando para a direção errada. E é através da pregação da palavra, através do estudo da palavra, que eles vão perceber que eles precisam Cristo, Jesus, nas suas vidas. E eles vão ser movidos em direção a Cristo. Então, através de um irmão que ora, através do pastor, através do professor de escola dominical, através de um familiar, através de alguma coisa que essas pessoas... Pum, de repente a luz toca, né? Abre, e a pessoa entende, fala, é isso. Eu preciso de ter um compromisso com Jesus. Eu preciso acreditar que Jesus pagou todos os meus pecados. Essas pessoas, elas ainda estão tentando pagar, elas estão tentando fazer o bem, participar, se envolver com religião, para pagar a dívida que elas sentem que têm com Deus. E um dia, na pregação, a luz brilha, os olhos abrem e elas entendem e veem que Jesus pagou a dívida toda. É extremamente importante a gente entender isso. Essas pessoas não têm a mesma formação que essas outras da primeira mensagem, da mensagem anterior que eu compartilhei com vocês, que é a mudança da marcha. Aquelas pessoas, elas estão no caminho certo nesse sentido. Elas acreditam, elas sabem, elas conhecem mais. Essas pessoas aqui não têm ainda, não chegaram lá, não têm a criação toda, né? A edificação, o trabalho todo, né? Elas vão precisar aprender desde o início. Aí, quando elas entendem que Jesus pagou, aí você tem que fazer um discipulado, porque
Fala, mas esse povo teve na igreja a vida inteira. Teve na igreja, mas eles não entendeu a mensagem. Não entendeu a mensagem. Então eles não têm aquele conhecimento. Então eles precisam aprender tudo desde o início. Às vezes a conversão é clara. A pessoa está sentada. Eu tive uma vez, eu fui evangelista e na minha igreja a gente fazia, né, quando eu estava em Belo Horizonte. E eu tenho duas histórias. Uma é na minha própria igreja, que eu fui pastor lá em Belo Horizonte. Um domingo, um dos domingos, não todo domingo, eu não fazia isso todo domingo, mas um dos domingos foi uma pregação evangelística e eu fiz apelo. Expliquei direitinho o evangelho, como é que funciona, aquele negócio todo. E gente do coral saiu e foi lá aceitar Jesus. Eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Foi lá. Eles não estavam no coral, cantavam na igreja durante muito tempo, mas nunca entenderam o evangelho direito. O evangelho não fazia sentido. Outra história que eu tenho, eu era itinerante, né? Eu fui numa conferência de jovens. Conferência de jovens, as igrejas da região, num lugar, tentando lembrar o nome da região, leste de Minas, eu penso. Eu acredito que é leste de Minas. E uma conferência das igrejas, né? Não era conferência, era um congresso de jovens de igrejas. Só crente, né? Pelo menos menino de igreja, menino que vai em escola dominical, vai em conferência, né? Sabe o que está indo, é coisa de crente. E eu preguei, né? Fiz o apelo e pedi para eles se levantarem, as pessoas que estavam aceitando Jesus, ficassem de pé. E aí depois disso eu ia convidá-los a vir à frente. O pessoal tinha todo um esquema montado, bem organizado, eu ajudava eles nesse tipo de organização, ter conselheiros, aquele negócio, anotar o nome, saber quem que é, para depois fazer um acompanhamento, né? Não é deixar a pessoa aceitar e Deus te abençoe, se vire. Não, vamos fazer a coisa direito. Então, a hora que eu fiz o apelo, 30%, 40% dos jovens que estavam ali, das pessoas que estavam ali, tinha jovens, mas também tinha adulto, levantou. Eu falei, meu Deus, esse povo não entendeu nada que eu falei. Não é possível que esse povo aqui não é crente. Aí eu falei, vamos sentar de novo. Foi muito interessante. Vamos sentar de novo. Senta aí. Deixa eu explicar para vocês o que essa decisão é. Aí comecei a explicar de novo. Agora, levanta. Levantou todo mundo de novo. Falei, ok, então tá bom. Então vem para frente, nós vamos orar com você. E tem conselheiros aqui que tem material, Novo Testamento e tal. Eles tinham todo um esqueminha montado, muito bem montado por sinal. Nós vamos orar por você e tal, torcendo e orando para que eles tivessem suficiente, né? Porque era muita gente. Mas existe essa possibilidade de gente estar dentro da igreja, e não ter convertido. Continuam no caminho errado, né? E às vezes isso vai acontecer de forma diferente. Às vezes vai ser um longo processo, a pessoa vai aprendendo, vai ouvindo, vai aceitando, vai acreditando e vai virando a vida até ela encaixar no caminho certo, né? Às vezes não, às vezes vai, né, numa ocasião dessa de igreja, de evento, a pessoa aceita, né? Mas a pessoa precisa saber, precisa conhecer o suficiente de Cristo e da sua obra para poder dar essa guinada. Falar, não, eu estou tentando fazer, eu estou tentando me salvar. Jesus me salvou. Ela precisa dessa virada e começar a caminhar para Jesus, né? Então, é um tipo de conversão, né? Eu chamo ponto de virada, né? Ou guinada, você pode chamar guinada também. Que a pessoa está indo numa direção e de repente ela entende que ela está indo na direção errada, que ainda está indo na direção errada, mesmo fazendo todas as coisas, sendo boa, indo na igreja, o negócio todo, ela ainda não entendeu que ela não pode se salvar e Jesus é o único que pode salvar. Aí, quando ela entende isso, ela começa a virar, né?
Essa virada pode ser uma virada forte, né, impactante, virada de uma vez, né, como num apelo, num negócio assim, ou pode ser algo que vai acontecendo na medida que ela vai aprendendo as escrituras, ouvindo a palavra, estudando, orando com os irmãos, aquele negócio todo, ela vai virando até ela entender direito que ela estava no caminho errado, mas agora, né, ela está no caminho certo, né? Então esse é um aspecto extremamente importante da conversão. E o compromisso com Cristo envolve conversão. Não importa como, você precisa ter um encontro com Jesus, entender que Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Vamos orar a Deus? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela obra do Teu Espírito e pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor dê graça a elas. Que o Senhor faça cada uma delas, né, lembrar do dia que elas se encontraram com Jesus e entenderam que Jesus é o Salvador e o Senhor de suas vidas. Dá graça a cada uma delas e abençoa o nosso ministério. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, assistido. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal da igreja. Ajuda a gente a abençoar outras pessoas. Espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, nesse mesmo canal aqui, né? Na hora do almoço, 5 minutinhos de meditação. Se não, a gente se vê no domingo que vem, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe.